E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Demilson Pereira Ribeiro. Eu estou aqui para trabalhar com vocês uma oficina de mapas mentais. Nessa oficina de mapas mentais, vocês estão vendo aí, nós vamos corrigir alguns aspectos importantes, né, da vida escolar de vocês, que é principalmente essa noção que a gente tem de que estudar é a mesma coisa que aprender, né? Então, eu quero corrigir com vocês aqui que estudar não é aprender. Todo mundo que é muito dedicado, né? Vocês, estudantes de uma faculdade aqui como a nossa, né? A FACICA, o estudante, ele estuda muito, mas se ele não tiver uma boa técnica, ele não aprende muito. Então, quero que vocês observem que mais importante do que estudar é saber estudar. Então, estudar não é questão de quantidade, estudar é uma questão de qualidade. Pois bem, então, o que normalmente nós vemos é o seguinte: o aluno que deseja ser aprovado, período após período, e depois, quando vai fazer um concurso, a maioria dos alunos tem uma técnica de estudo que nós sempre falamos, né? Uma técnica de estudo um pouco mais tradicional, convencional, comum. O que nós queremos tentar com vocês aqui? É criar aquilo que nós já trabalhamos em algumas turmas, que é mudar o paradigma, né? Mudar o modo de estudar. Normalmente, como que um aluno tradicionalmente estuda? Um bom aluno, tradicionalmente, ele estuda com resumos e fichamentos. Então, quando vocês chegam aqui na FACICA, vocês têm aula de metodologia, como em qualquer faculdade, e aí você começa a ter um certo contato com essas técnicas e esses procedimentos de estudo, né? Isso é legal, interessante, mas no mundo competitivo de hoje, não dá mais para a gente ficar só com essas técnicas tradicionais de estudo, resumos e fichamentos. Uma prova disso é que hoje em dia, quando nós falamos em estudar, nós falamos em técnicas criativas de estudo. Eu pus aqui, por exemplo, a técnica de estudo reverso. Na técnica de estudo tradicional, como é que você estuda? Primeiro você estuda a teoria, depois você faz resumos, grifos, mapas mentais, depois você resolve questões. Hoje em dia nós falamos no estudo reverso, que é assim: você escolhe um concurso que você vai fazer, vê a prova que você vai fazer e você resolve várias questões, identifica os seus erros e acertos, e a partir disso você, fazendo um processo de filtragem das informações, do que você já sabe, do que você precisa aprimorar, você cria resumos, grifos e mapas mentais. E aí você vai até a teoria e reavalia o que você aprendeu ou não, tá certo? Muito bem. Então você poderia me perguntar: poxa, então eu tenho que mudar o meu paradigma de estudo? Não basta só estudar, tem que saber estudar? Sim. Eu coloquei aqui para você, por exemplo, como estudar. Imagina que você separou uma sessão de 60 minutos de estudo. Então nós vamos dividir ela assim, ó: 15 minutos é a revisão de conteúdos prévios necessários para a nova aprendizagem, ou seja, o que você já estudou, a aula dada. 40 minutos é para quê? É o estudo de consolidação, com produção de anotações e resolução de exercício. Então, é fundamental que você produza as suas anotações e que você resolva exercício. E aí, 5 minutos, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar revisão e releitura das anotações da sessão de estudo propriamente dita. Então, você vai aprimorar aquilo que a gente já trabalhou ali no estudo. Bom, pessoal, isso me leva a uma ideia muito importante, que é o seguinte: o estudante eficiente, aquele estudante que realmente estuda, aprende mesmo, ele cria o que nós já tínhamos, uma ideia que na pedagogia nós trabalhamos ali, não é uma pedagogia criativa, que é o conceito do caderno inteligente. Certamente você já ouviu falar do caderno inteligente como produto, né, sendo vendido em qualquer papelaria. Se você chegar numa papelaria e pedir: nossa, eu queria comprar um caderno inteligente, eles vão te trazer vários tipos. Mas esse caderno inteligente, antes de chegar na papelaria, ser apropriado pela indústria, ele era uma ideia pedagógica. Qual que era essa ideia pedagógica? Era que o aluno construísse no seu caderno o reflexo do seu jeito de estudar, do seu estilo de estudar, tá certo? Então, é muito importante que quando você estuda,
você constrói o seu caderno. Eu coloquei aqui uma citação do Benjamin Disraeli, que ele fala aqui: quando quero ler um livro, escrevo. Esse é o caderno inteligente. Imagina que você vai fazer um concurso e você pensa assim: qual seria a melhor apostila para que eu fizesse aquele concurso? A melhor apostila para você fazer aquele concurso é você construir a sua apostila. E o estudante, o aluno de uma faculdade como a nossa, ele tem que construir o seu caderno. Então você vai pegar o caderno em branco, e vai transformar ele num caderno inteligente. Mas aí você me pergunta: Demils, como é um caderno inteligente? Bom, eu vou começar pela base. E pela base nós trabalhamos o seguinte: se nós fôssemos pensar em uma anotação inteligente, eu sou professor de língua portuguesa, então um tema que cai muito nos vestibulares, no Enem, nos concursos, é o tema de figuras de linguagem. Então, como que eu faço com os meus alunos? Eu pego a matéria, dou a matéria de figuras de linguagem, e depois eu convido eles para que a gente possa fazer uma teoria em quadros. Então, um caderno inteligente é um caderno que tem quadros, quadros sinópticos, quadros que resumem a matéria. E como que eu monto um quadro sinóptico? Eu coloco aqui o nome da figura de linguagem, eu coloco aqui as palavras-chave, eu coloco aqui os exemplos. Então, veja aqui que eu já estou trabalhando uma leitura inteligente. Por quê? Ao invés de pegar a matéria dada e ficar lendo repetidamente aquela matéria, eu já comecei a fazer o que nós chamamos de processamento da informação. Então, eu peguei a matéria dada e eu construí um quadro sinóptico. Se você olhar bem esse produto aqui, essa anotação, ela é bem inteligente, porque aqui eu trabalhei com a seleção das informações principais, eu trabalhei com a combinação das informações, porque eu fiz colunas, linhas e organizei. Porém, isso ainda é muito pouco. E mesmo assim, eu poderia dizer que eu ainda trabalhei com uma outra ferramenta importante do meu raciocínio, que é a hierarquização. É a ordenação das informações. Então, olha para você ver. Com um simples quadro sinóptico, eu consegui trabalhar áreas do meu cérebro que, além de trabalhar a matéria, o conteúdo, eu desenvolvo o meu raciocínio para, quando chegar na prova, eu enfrentar de maneira bem mais fácil as questões. Só que, muito mais que isso, os mapas mentais são um avanço dessa técnica. Veja comigo, mesmo tema, figuras de linguagem, que eu tinha feito no quadro sinóptico aqui, agora eu tenho um mapa mental. O mapa mental é uma técnica de estudo criada por um psicólogo inglês chamado Tony Buzan. O Tony Buzan, ele pesquisou muito o cérebro humano e ele procurou desenvolver o que seria mais importante para estimular a inteligência. Então imagina você, qual foi o cerne da pesquisa dele? Um estudante que estuda, como que ele pode potencializar esse período de estudo dele? Bem simples. Ao invés de estudar contra as suas potencialidades, estudar a favor das suas potencialidades. E quais são as potencialidades de todos os estudantes normais? Primeiro, escrever e escrever à mão. Isso é fundamental, porque desde criança nós aprendemos a escrever e escrever com a mão. Isso estimula áreas do nosso cérebro que digitando a gente não estimula. Segundo, tamanho de letra diferente. Então, você pega uma folha sulfite, vai para o centro dessa folha e escreve o tema principal. E depois vai diminuindo o tamanho da letra, vai colocando setinhas, vai colocando cores diferentes. Aí eu tenho um mapa mental. O que que um mapa mental tem? Seleção de informações, é parte cognitiva da minha inteligência, não é? Está diretamente ligado ao que é inteligência mesmo. Combinação de informações é o desenvolvimento da inteligência, porque não adianta nada você pegar você, por exemplo, que está fazendo curso de enfermagem, você pegar um conteúdo de enfermagem e só ler aquilo ali. Isso não adianta. Você tem que agregar o teu cérebro, desenvolver a tua capacidade de visão, de percepção, de atenção, concentração, raciocínio. Então, quando você estuda de maneira correta uma matéria de enfermagem, quando você estuda de maneira correta, se você estiver fazendo curso de farmácia, por exemplo, pegar um livro de farmacologia e for estudar a matéria, além, muito além, para além mesmo de estudar o conteúdo, é desenvolver o seu cérebro. É isso que o mapa mental faz. Ele faz com que você saiba selecionar, combinar, organizar, ordenar, e as cores têm um aspecto muito motivacional.
não é? Então, vamos continuando a ideia do seguinte: posso aprimorar isso? Posso. Um aspecto muito importante é que nem todo mundo se dá muito bem com o formato do mapa mental, não é? Por quê? O formato do mapa mental, como está aqui, folha deitada, estilo paisagem, escreve no centro e começa a trabalhar. Muitos estudantes, quando querem construir o caderno inteligente, ficam pensando assim: poxa, mas eu não sou muito bom de desenho. Aí o que resta para a gente? Presta atenção. A grande dica do estudante é: consuma o conteúdo e anote, grifa, faça uma bagunça. Depois crie o seu próprio resumo. Então está aqui o material de estudo. Você vai pegar o teu material de estudo de enfermagem, de farmácia, de veterinária, de administração, de qualquer área do conhecimento. O que você vai fazer? Você vai sublinhar, destacar, grifar, colorir. Quando você está fazendo isso, você está processando aquela informação. Você está fazendo as suas anotações, os seus rabiscos. Depois, num segundo momento, aí você vai construir o seu esquema. Então, se você não gosta de colocar a folha deitada, fazer o mapa mental, você pode fazer um esquema. O importante mesmo é que você faça o quê? Intercale os métodos de estudo. Então não adianta você pegar a matéria e ficar lendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Você pode fazer, como eu disse aqui para você, mapas mentais. E o mapa mental ele é muito efetivo, porque tudo que eu te disse ali é muito importante: visualização, motivação, a leitura. Ao invés de você ficar fazendo aquela leitura passiva que você só lê, você vai fazer uma leitura ativa que você lê, grifa, escreve, rabisca, e mais, uma leitura criativa que você mesmo produz o seu material. E isso te ajuda muito no quê? Em revisões. Aí eu coloquei aqui para você também analisar, ó. Olha um mapa mental interessante. Como não esquecer o que você estudou? Fazendo tudo que eu acabei de falar, colorindo, destacando. Quais que são as nossas ferramentas de trabalho? São os marca-textos. Então você vai criar aqui o que nós chamamos de código de cores. Você vai pegar uma cor para cada parte. Então, quando você estiver lendo a matéria, você pega uma cor para verde, uma cor, por exemplo, verde, você pega para a palavra-chave, vai destacando as palavras-chave. Amarelo, e você vai destacando as explicações. Azul, exemplo, e você vai destacando. Esse processamento da informação é fundamental para que a informação ela saia do que nós chamamos de memória de curto prazo e passe para a memória de longo prazo. Aí uma matéria que você estudou no primeiro, segundo período da faculdade, quando chegar lá no final da faculdade, você ainda vai se lembrar. Então, por que você vai se lembrar? Porque você construiu o que nós chamamos de rotina de estudo qualificada. O que é uma rotina de estudo qualificada? É uma rotina que você lê, então leia, que você cria os seus próprios resumos, que você faz exercício e você revisa. Então é ler, criar os resumos, fazer exercício e revisar. Quando nós construímos um caderno inteligente, o que na verdade nós estamos criando? Nós estamos criando um caderno que ele reflete praticamente as aulas dadas de maneira escrita. Então é como se você pegasse o seu caderno e conseguisse colocar no seu caderno tudo que foi dado em aula, mas de maneira inteligente, de maneira criativa. E aí os mapas mentais têm um poder muito grande, que é o poder do quê? Da memória visual. Através dos mapas mentais é fácil revisar o conteúdo, principalmente porque você criou conexões dentro desse conteúdo. E quando? Quando que eu posso fazer isso? Olha, os mapas mentais são para você fazer todo momento que você estiver estudando, construindo o seu caderno. Porque quando chegar a hora que você for fazer uma prova, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque já vai estar tudo na sua memória. Aí você me pergunta, como que eu faço mapa mental? Então daí, vamos trabalhar o seguinte: como estudar por mapas mentais? É a hora de colocar em prática o que a gente foi conversando, né? A primeira coisa é nada de decorar o mapa mental, né? Que é aquele aluno que faz um resumo e só colore o resumo e acha que construiu um mapa mental. Não, de jeito nenhum. Presta atenção. O mapa mental ele tem uma característica de conteúdo, de informação, que ele é enxuto, ele é sintético, tá certo? Confeccionando os mapas mentais. Como é que eu vou montar o mapa mental? A primeira coisa que eu falei para você é: você vai pôr a folha deitada, folha sulfite, paisagem,
vai colocar a informação no centro, vai puxar setinhas diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Não se esqueça, você vai usar imagens, palavras e cores. Tudo isso trabalha a nossa memória visual, tá certo? As palavras, elas trabalham a memória semântica, que é a memória conceitual. As cores trabalham a memória visual e o aspecto motivacional do nosso estudo. Por isso que a técnica do mapa mental é uma técnica muito avançada. Posso revisar por mapas mentais? Sim. Revisar por mapas mentais acelera o teu ritmo de estudo. Então imagina, você pega uma matéria de 10 páginas e cria um mapa mental. O que você tinha que ler 10 páginas linha a linha, agora você vai ler uma página e de maneira global, porque você fez associações, cores, imagens, ok? Então, o mapa mental, e outra coisa, à medida que você for construindo o teu mapa mental, o teu caderno inteligente, ele vai criar um checklist perfeito do teu plano de metas de estudo, porque cada aula dada se converte em uma aula estudada. E cada aula estudada te projeta para uma aula revisada. Então, é aula dada, aula estudada, aula revisada. Se você tiver dificuldade de fazer o mapa mental, que é uma parte mais criativa, é uma técnica mais criativa, eu te convido para fazer uma ficha resumo. O que é uma ficha resumo? Você vai pegar a folha sulfite em pé, vai escrever o tema principal e depois vai escrevendo de maneira sintética as informações, passando o traço, colocando cores diferentes, usando uma variado código de cores e formas diferentes, fazendo setinha, nuvenzinho, círculo. Aqui eu pus um exemplo para você. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de esquema de leitura. É um exemplo de uma ficha resumo. Na sequência, eu tenho um outro exemplo, só que aqui é um mapa mental. Olha a diferença. Ficha resumo, e aí mapa mental. O importante que eu quero que você observe nos três é todos os três usam cores diferentes, letras diferentes, imagens, tudo para chamar a sua atenção. Além de sintetizar a informação, tornar o estudo de maneira mais motivacional. Bom, e aí a última dica. Quando você fizer tudo isso, aprimorar a sua anotação, em vez daquela anotação monótona, né, monotom, de um tom só, de canetinha azul ou canetinha preta, mas de cores diferentes, que seja assim, faz um rabiscão, mas um rabiscão colorido, interessante, o que você vai ter na mão? Você vai ter aula dada, aula estudada, aula revisada. Um plano de revisão perfeito para você não esquecer. E aí o mais importante que eu coloquei aqui, ó, você vai ter a possibilidade de cada revisão que você for fazendo da matéria, você perceber que o conteúdo foi só aprimorando, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa oficina de mapas mentais na construção do caderno inteligente. Então, para encerrar, quero lembrar vocês, construir um caderno inteligente é aplicar um código de cores, cores diferentes, formas diferentes, nuvenzinhas, círculo, quadrinho, setinhas diferentes, letras diferentes, mas tudo feito à mão. E tudo feito em cima da aula dada, aula estudada, aula revisada. Assim você trabalha a técnica dos mapas mentais, da ficha resumo e constrói um caderno inteligente. Ok, pessoal? Foi muito bom apresentar para vocês esse conteúdo. Quero que vocês estudem bastante, aprendam bastante e fiquem com Deus. Até uma próxima vez.